Paz e graça, igreja. Amém? Não consigo usar esse negócio que o pastor usa aqui. Deixa eu botar aqui, pronto. Que bênção, né, irmãos? A presença de Deus já é... Que nem o Fausto falou. Não tem como você se aproximar do Senhor e não ficar mais sensível à presença dEle. É impossível. Irmãos, para que a gente possa... Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se eles puderem abrir a Bíblia, vai estar em Filipenses, capítulo 3. Versículo 1 ao 16. Essa versão que eu vou usar, ela se chama o livro. Ela é uma versão um pouco mais atualizada. Pode ser que os irmãos sintam um pouco de diferença. Mas não foge do texto, tá, irmãos? É só que a gente não está muito habituado. Que diz da seguinte forma, Filipenses 3, do 1 ao 16. Haja, pois, o que houver, meus irmãos, tenham alegria no Senhor. É verdade que estou sempre dizendo as mesmas coisas, mas não me importo, pois isso representa uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, esses homens que fazem o mal, os que querem obrigar-vos à mutilação da carne. Porque nós que adoramos a Deus em espírito, somos os únicos que são verdadeiramente circuncidados, confiando em Jesus Cristo e não nos ritos físicos. Eu bem poderia confiar nas minhas qualificações pessoais, Não me faltam vantagens humanas. Fui circuncidado ao 8º dia, pertenço ao povo de Israel pela linhagem da geração da tribo de Benjamim, portanto, judeu 100%. Além disso, fui fariseu. Quanto a zelo, bem o manifestei na perseguição que empreendi contra a igreja. E na minha vida pessoal, fui irrepreensível na obediência à justiça da lei. Mas tudo isso, para mim, era razão de orgulho. Agora considero desperdício, devido ao que Cristo fez na minha vida. E vou até mais longe. Nada há que eu possa comparar com o valor imenso que representa o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, que eu desprezei todas essas coisas e as considero como lixo, na certeza de ficar a ganhar muitíssimo mais ao lado de Cristo. Não confio mais na minha bondade ou na minha capacidade para obedecer à lei de Deus. Antes confio em Cristo, na minha salvação, porque a maneira de Deus nos tornar justos diante dele depende da fé. Assim eu posso realmente conhecer Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou da morte. Posso aprender o que significa sofrer com Ele, participar da sua morte, para que de alguma maneira possa também experimentar a ressurreição. Bem sei que não sou perfeito, que não cheguei ainda à meta, mas prossigo a minha carreira, fazendo tudo o que é preciso até chegar a esse dia, pois que foi para isso mesmo que Cristo me cativou. Repito, irmãos, eu não penso que tenha atingido esse alvo, mas uma coisa só me interessa, é que, esquecendo as dificuldades do passado, avanço para o fim que está proposto diante de mim. Prossigo assim para o alvo, tendo em vista a recompensa a receber do céu, por Cristo Jesus. Todos os que já somos adultos, todos nós já somos adultos. Na fé, vamos concordar nessas coisas. E num ponto ou no outro, vossas opiniões for diferente, seja como for, Deus vos manifestará a sua vontade. Mas, em relação às convicções que nos são em comum, avancemos juntos. Amém? Irmãos, eu amo essa tradução, porque ela é bem direta. Obrigado.
E às vezes quando a gente não tem uma familiaridade com uma linguagem mais coloquial, a gente encontra uma certa dificuldade em algumas passagens. E essa aqui todo mundo conhece, prossigo para o alvo que é Cristo, né? Mas a forma que ela colocou me chamou muita atenção. O que acontece? Vamos lá. No capítulo 1 e no capítulo 2, antes de chegar nesse aqui, Paulo escreve, acho de forma até propositiva esse formato. Porque no capítulo 1 dos Filipenses, ele escreve sobre a supremacia de Cristo. Em resumo, para mim viver é Cristo. No capítulo 2, ele fala sobre a primazia do outro. O que é isso? É que cada um não tenha em vista a si próprio, mas o outro. No capítulo 3, ele fala um pouco sobre ele, sobre o passado dele, sobre quem ele era e sobre o futuro. Isso é tão interessante que Paulo põe na seguinte forma antes de falar dele. Em resumo, ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas, no capítulo 1, e o próximo como a ti mesmo, no capítulo 2. E agora ele vai falar dele. Só que quando a gente vai falar de Paulo, dentro do capítulo 3, dos versos 1 ao 11, ele fala do seu passado. Dos versos 12 ao 16, ele fala do presente. E do 17 ao 21, ele fala do futuro. E é muito interessante porque você vê do verso 1 ao 11, ele falando do passado, por exemplo, ele considerava que muitas vezes foi uma perca de tempo. Em algumas partes do texto, ele fala que considera até lixo. E Paulo fala dentro desse texto, eu bem poderia confiar nas minhas qualificações pessoais, não me faltavam vantagens humanas. Letrado, cidadão, que tinha direito, chegava no Sinédrio, pedia a carta para seguir a lei, perseguia os cristãos com orgulho por seguir a lei. Ele era um exemplo para a época, Paulo, para os fariseus, ele era um exemplo. O mais interessante é que mais na frente ele fala, mas tudo isso para mim era uma razão de orgulho. Ou seja, tudo que eu fazia, eu me orgulhava muito daquilo que eu fazia. Agora eu vejo que é desperdício. Às vezes a gente brinca com os amigos nossos, fala, fulano para ser fariseu tem que ser muito crente ainda. Para ser fariseu. Agora, irmãos, Paulo era fariseu. Aí quando eu falo essa brincadeira, rapaz, realmente, para a gente ser fariseu ainda falta a gente ser muito crente ainda. Como Paulo era obediente à lei, como Paulo seguia exatamente o que ele acreditava, com ímpeto, como ele servia a vida dele para aquilo. Só que depois que ele conhece a Cristo, e ele começa a entender isso, ele considera isso desperdício. Isso foi lixo. E Paulo tem que se desfazer do seu passado para ele começar a viver o presente. Paulo só conseguiu se empenhar no seu ministério porque ele conseguiu deixar o passado para trás. Filipe, por que você afirma isso? Irmãos, o cara foi responsável por perseguir as igrejas, por matar os cristãos, por estar ali no apedrejamento de Estevão e várias outras situações. E esse cara, de repente, se apresenta aos apóstolos dizendo que Jesus apareceu para ele e que ele é um cristão agora. Irmãos, vamos tirar pela gente. Paulo teve toda a situação, enquanto mais nós, com o nosso passado, com as nossas mazelas, com os nossos traumas, com as nossas culpas, com os nossos arrependimentos. O desafio de Paulo foi poder deixar o passado para trás. Só que antes disso ele listou, fez isso. E ele chegou à conclusão que aquilo para ele não tinha mais valor. Que aquela culpa ele não tinha mais. Porque ele se arrependeu. Então Paulo se esvaziou de tudo isso. A gente não esquece o passado.
E a gente cura o passado. A gente resolve isso. Felipe, você não sabe pelo que eu passei. De fato, não sei. A igreja também não sabe pelo que eu já passei. E cada um, se for realmente mergulhar dentro de si, tem alguma mágoa, tem alguma culpa, tem alguma ferida. Imagine se você chega para quem é aquela pessoa que é aquela pessoa que conhece todas as suas culpas, para você mesmo. Você chega em frente do espelho e você vai falar de Cristo. Como é que você responderia para você? O que aquelas pessoas poderiam ter falado para Paulo? Olha, você que é um assassino, você que persegue a igreja, você que falava que nós éramos uma seita, você que não considerava Cristo. E Paulo poderia ter escutado tudo isso. Quem sabe não escutou. Mas isso estava resolvido na cabeça de Paulo. Paulo esteve em encontro com Cristo. E nesse encontro Paulo entendeu que o passado fica para trás. Só depois que Paulo fez isso, tanto que Paulo teve um encontro com Cristo, ele saiu evangelizando? Não. Ele foi se tratar. Ele se recolheu. Ele foi conhecer a Cristo. Olha só, um cara que era doutor, o cara que foi criado aos pés de Gamaliel, o cara que foi criado no Sinédrio, ele se recolheu para aprender de Cristo, com aqueles que tinham vivido com Cristo. E lá eu tenho certeza foi onde ele encontrou o perdão. Foi lá onde ele encontrou a possibilidade de escrever uma nova história. Então, quando eu fico pensando na gente, quando a gente fazendo isso, do tempo para cá, criaram o tal do lugar de fala. E eu tenho uma arrelia desse trem. Você só pode falar se você estiver nessa situação. Você só pode falar se tivesse passado por isso. Não, você não pode falar porque você nunca fez isso. Não, você já fez isso, você não tem o direito de falar. Irmãos, se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, porque a gente deixa de fazer o que a gente faz, pelo que ficou para trás, podia mandar fechar o céu. Nós não somos dignos, a graça do Senhor nos fez dignos, o preço que foi pago, que abriu o caminho. Fora disso, não há questão. Paulo fala, ele mesmo chega a essa conclusão, não é pelo cumprir a lei, não é o máximo que eu possa cumprir a lei, é pela graça do Senhor, é por Cristo, é pela fé. Então isso já derruba por muralha derruba por um monte de coisa. Então, irmãos, quando a gente se compara a isso, quando se põe nessa situação, que o exercício da Bíblia é isso. E a gente olhar esses personagens, olhar essas histórias e nos transpor a isso. Isso nos aplicar hoje. Enfim, e pegamos nessas mazelas no nosso dia a dia, e se olharmos, nós mesmos, pregando de frente ao espelho, nós aceitaríamos a nossa repreensão? Ou nos acharíamos, de certa forma, hipócritas por causa do passado? Vamos fazer o seguinte exercício. A gente sempre fala, o passado tem que ficar para trás, mas a gente, muitas vezes, somos muito cheios de passado. Não cheios de passado pelo tempo, pela idade, não. Cheios de passado que eu falo é o quanto a gente se apega ao passado, o quanto a gente se amarra nisso. Irmãos, tanto as coisas ruins, a culpa, quanto aquele saudosismo nos envenenam. Aí, como assim, Felipe, uma lembrança boa nos faz mal? Faz mal. Quantas vezes eu vi grandes homens, pregadores, cantores, dirigentes, que falavam, na minha época era assim, na minha época era assado, bom mesmo era naquele tempo, que era assim, assim, assado. E quando você vai olhar, a pessoa está totalmente estagnada naquela hora, porque a mente dela só era assim.
Irmãos, eu vivo isso em casa. Minha mãe olha para mim e fala, bom mesmo é na época que você era adolescente, lá na 306, aqui em casa sempre era cheio. E o saudosismo é uma loucura tão grande que ele confunde a nossa mente. Porque não era tão bom como de fato a gente lembra. Isso nos engana. Então nós nos abraçamos no saudosismo, nessas lembranças boas, e ficamos estagnados, totalmente estagnados no presente. E quando nos amarramos a essas culpas, é como se a gente quisesse pegar nossos pecados, botar nas costas e carregar a gente mesmo, como se a gente fosse pagar por aquilo. Como se a autopenitência fosse fazer aquilo. Eu não tenho o direito de ser feliz porque eu já feri alguém, eu não tenho o direito de ser feliz porque eu já menti, eu não tenho o direito de ser feliz porque eu já traí, eu não tenho o direito de ser feliz porque, sei lá, eu já briguei com alguém, já matei alguém, enfim, não importa o que você fez. Já decepcionei meus pais, eu não tenho o direito de olhar para a cara deles, eu não tenho direito. E o diabo tem usado muito isso. Para entrar no psicológico da igreja, para a gente abrir mão da nossa herança, para a gente abrir mão do que a gente tem direito, para a gente abrir mão da paternidade, para a gente abrir mão de ser filhos, já para abrir mão de ser mães. Porque queremos carregar a culpa do coisas que nós fizemos de adolescente, nem essa consciência a gente tinha que tem hoje, ou quando nem sequer era um cristão, queremos carregar essas culpas como se fosse agora. E isso nos impede de romper, isso nos impede de ir. Irmãos, existe uma coisa que tem atemorizado muito a igreja, que são ministérios frustrados. Ministérios que foram frustrados em outros lugares, é como se fosse quase que uma terra seca, que você coloca a semente, mas a água não vem, o negócio não vai, por causa da frustração, por causa do trauma, por causa do medo, porque já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. E o passado tem tentado nos engolir cada vez mais. Seja culpa, seja saudosismo, seja o que for. E Paulo tinha um passado, tanto com saudosismo, que lembrando, ele era um homem de posição social, ele podia se gabar por isso, mas ao mesmo tempo, foi a pessoa que perseguiu a igreja. Então, deixando as coisas que já passaram, eu prossigo. E nós precisamos entender isso, igreja. Eu sei que falar de passado, às vezes, é mexer em feridas que nós não curamos. Eu sei que falar de passado é mexer em cicatrizes que ainda doem. Mas, irmãos, se nós queremos ter um futuro, tem que haver cura no passado. Nós temos que trocar a culpa pelo perdão. Nós temos que trocar o saudosismo por uma nova história. Ei, nós estamos melhor do que quando começamos. Não deixe o diabo mentir. Não deixe o diabo jogar na sua cabeça que não está. Nós estamos melhor do que antes. Fausto, você trocaria a sua vida hoje para que você levava 20 anos atrás? Vamos olhar para... Irmãos, é agora. É aqui. Não vamos deixar que o passado nos roube o presente. Porque se nosso presente é roubado, nós ficamos sem futuro. Ficamos como zumbis esperando alguma coisa acontecer, com uma lembrança, quem sabe, não sei o quê, não sei o quê. Se isso... Não, se isso não tivesse acontecido, hoje era diferente. Ei, faça diferente hoje para acontecer amanhã. Vamos entender que o passado é para ficar para trás. Irmão, serve de experiência? Serve. Mas nós não temos que nos encher disso. Não existe preço que a gente possa pagar para ser perdoado. Nós podemos nos mutilar e não adianta nada. O que a gente precisa fazer é tomar posse daquilo que já é nosso. O perdão, o sacrifício na cruz. Se o próprio Senhor, pela qual a gente pegou contra, Ele fala que pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, Ele não lembra mais, quem somos nós para ficar lá pescando, procurando culpa, procurando coisa contra a gente e contra os outros? Irmãos,
Se alguém quisesse jogar coisa na minha cara de quando a gente era casado até hoje, nós íamos viver inferno na nossa casa. Mas ela decidiu perdoar. E vice-versa. E eu falei, decidi. Ou seja, decidi tomar a decisão de fazer. O pastor e a pastora podem passar o dia todinho discutindo sobre o passado, das decisões que foram tomadas atrás, das consequências que deram, dos problemas com a igreja, na 306, enfim. E falar, não vamos mais fazer isso, não vamos mexer mais com isso, que lá a gente só tomou uma bala, só apanhamos. E se eles se prendem a isso, a IET não existe hoje. Lógico, tem tudo projeto do Senhor desenhado nisso. Nós não estaríamos aqui se a gente não quisesse uma vida melhor. Eu não só estou falando financeiramente, eu falo de comunhão, de paz, de qualidade, com o casal, com a família, com o nosso Deus. E nosso ser humano é tão contraditório que ao mesmo tempo que buscamos algo e cantamos, quero algo novo, Senhor, muda a minha vida, que não sei o quê, ele fala, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Eu odiava esse... Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Cara, eu não quero de volta não, eu quero o que o Senhor tem para me dar, eu quero algo novo. O que já foi, já foi. Eu quero algo novo, eu quero algo novo. E a gente vive um momento muito interessante na nossa igreja, que é essa mudança das células. Né? E a gente tem a nossa célula, aprende a amar os nossos. Aí agora o desafio. Vamos conhecer as pessoas novas, pessoas diferentes. Irmãos, alguns de nós podem até bater o pé e falar, não, eu quero a mesma célula de antes. Ei, foi ótimo. Cara, foi um prazer estar com vocês dois. Com o Hugo, quantas vezes a gente debateu na célula, Hugo? Faltando um pouco jogar um em cima do outro do prédio. O Alessandro, então, era maravilhoso. Cara, a gente cresceu muito com isso. Mas eu não posso dizer que a minha próxima célula não vai ser boa porque a minha outra foi boa. Não, a minha próxima célula vai ser melhor do que a que eu tive antes. E a que eles têm vão ser melhor do que a que eles tinham antes. Porque é novo. O desafio é novo. A maturidade vai aumentar. E vamos crescer junto. Temos que cuidar. Novamente repito. Não existe mais culpa. Existe perdão. Vamos acabar com o saudosismo. Vamos escrever uma nova história. E Paulo fez isso. Nos versos 12 e 16, ele vai falar do seu presente. Paulo reconhece que ainda está em processo, o que eu acho muito interessante, que Paulo, mesmo falando todos os seus predicados anteriores, né, sendo um exemplo ali, ele fala, eu reconheço que eu ainda não alcancei, eu estou no processo, eu estou indo, eu estou caminhando para o alvo. Mas caminhando para frente, livre do peso do passado. Ele já não é mais cativo do passado, ele permitiu ser reconstruído, pois ele entendeu que ele era bom, que era bom para ele, o que era bom para ele no passado, não era bom para ele agora. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Quando eu escutei isso aqui, eu me arrepiei. Paulo chegou à conclusão que o que era bom para ele no passado, do que ele se orgulhava, agora não é. Quer ver uma coisa bem clara? Eu morri de rir, eu conheci um pastor que ele falava que o sonho dele antes de ser pastor era comprar uma Silverado, já entreguei a idade dele já, né? Era comprar uma Silverado, encher de mulher e ir para a Serra da Mesa. Isso era o sonho dele. Agora, depois que ele deixou o passado para trás e conheceu a Cristo, o sonho dele é comprar um terreno na Serra da Mesa, fazer um acampamento para levar a igreja. Olha só. Irmãos, o que era bom para a gente no passado, não é hoje. Eu não só estou falando da igreja.
A forma que nós éramos, como dentro da igreja, alguns anos atrás, algumas situações para a gente era boa. Já não serve hoje. Nossa sociedade que é tão mutável, principalmente a linguagem, a forma que um pastor, alguém ministrava há 20 anos atrás, de repente não alcança mais tantos ouvidos como hoje. A pastora até falou que era bom o pastor vir aqui, botar um microfone de lapela, andar pela igreja. Mas é isso. O que era bom em um momento lá atrás não é bom hoje. Irmãos, para mim, há algum tempo atrás, na igreja já, eu arranjava cada programa de índio com a minha mulher, com os meninos da igreja. Uma vez a gente foi para o show da Aline Barros de noite, a gente tinha nem carro, a gente voltou debaixo de chuva. Hoje o pessoal pergunta, filho, vamos sair? Eu falei, depende. O tempo traz isso, a maturidade traz isso. Então a gente tem que ter certeza que o que era bom um certo tempo, hoje em dia não é. Eu até brinco, depois que eu fiz a cirurgia, tem um monte de coisa que eu não posso comer, tem um monte de coisa que eu tenho que comer e que eu não gostava antes e hoje eu gosto. Para alguns irmãos aqui, se eu falar que eu não tomo café, eu estou até pecando, não é, Alessandra? Eu cheguei na casa da minha mãe e falei que queria comer uma abóbora, quase que é o para trás, que eu nunca comi. Essa situação mutável, irmãos, é para a vida cristã. Eu não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da nossa maturidade enquanto cristão, da nossa caminhada com Cristo. Há tempo atrás, a forma de simbolizar que nós éramos cristãos era com a saia grande, cabelo longo, né? Os homens só usam calça. Estávamos errados? Não, de forma alguma. Era como tínhamos consciência de que deveria ser. Esses são nossos parâmetros de adoradores hoje? Não. Conseguimos ver que o parâmetro de adoração é a vida, independentemente da roupa. É a vida. É a vida. Conseguimos aprender que conseguimos implantar mais o reino de Deus, conseguimos investir no reino de Deus quando o homem ama a esposa ama o homem, e são fiéis e conseguem criar os filhos dentro daqueles preceitos. E aprendendo que isso que faz que a igreja seja viva e cresça. E conseguimos ter prazer nisso. Eu falo que o maior presente do homem é ele ter o prazer de voltar para casa. Porque quando a casa deixa de ser o lugar que ele tem prazer, é porque tem alguma coisa errada. E vice-versa. A mulher tem que ter o prazer de voltar para casa. Se está no serviço e querer voltar para casa logo, não por querer sair de serviço, mas por querer estar em casa, com a sua igreja. Então, logo que deixamos todos os passados, conseguimos entender o que é bom hoje para a gente consegue ter clareza com o nosso futuro. Conseguimos ter clareza para onde queremos ir. Porque uma coisa, irmãos, eu acho muito interessante, é saber para onde ir e ter clareza de como chegar. São coisas bem distintas. Um menino chegou, o técnico trabalha comigo e falou, Felipe, já tracei meu plano de aposentadoria. Eu falei, já, cara, tu é novão, já sabe que você vai se aposentar? Vou. Quando eu fazer meus 30 e pouco ali, eu vou me aposentar. Eu falei, como você vai fazer? Não, com meus 30 e pouco ali, eu vou começar a jogar na Mega Sena, eu me aposento quando eu ganhar. Eu falei, cara, tá claro que você quer dinheiro, mas tá muito vago como você vai conseguir. E é dessa forma. Prosseguir aos poucos. Nós temos um alvo, é Cristo, isso é claro. Nosso alvo é chegar ao céu. Mas enquanto isso não vem, estamos aqui, somos humanos, temos carne, precisamos comer, precisamos criar nossas famílias, precisamos discipular, precisamos ser discipulados, precisamos ter paciência, precisamos ter amor, precisamos ter longanimidade, precisamos usufruir dos frutos do Espírito Santo, porque se a gente não tiver o fruto do Espírito Santo, a gente é capaz de dar
sei lá, matar alguém no dia a dia no serviço. E é isso que a gente precisa. Agora, seguir isso, irmãos, não estou dizendo que é fácil. Não foi fácil para Paulo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa dar um passo de cada vez. E precisa ser feito o que precisa ser feito hoje. Quando aqui nunca deu hora do culto, falou, rapaz, então não vou, eu não quero, vontade de ficar em casa hoje, eu não quero ir para o culto. Eu não quero. Aí você foge e diz assim, não, mesmo assim eu vou. Aí você vem, é uma bênção. Foi um passo que você deu de cada vez. Tem pessoas aqui que precisam perdoar uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Mas deixa eu te falar, não exija de você que você vai se perdoar do dia para a noite. Não é aqui, você vai acordar amanhã, acabou a cicatriz, não. É um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Vamos amar mais do que acusar. Vamos nos aproximar mais do que nos afastar. Então, depois que Paulo estava solto, livre de todo o seu passado, e depois que a gente, igreja, conseguir nos livrar de todo o nosso passado, entregar a Cristo, porque quando entregamos a Cristo, Ele esquece. Não vamos colecionar isso. O convite nessa noite é isso. O convite é chamarmos, irmãos, para termos um futuro. Um futuro em Cristo. Enquanto Ele não vem, caminhemos um passo por vez em direção dEle. E como o Paulo falou, quanto mais próximo você caminha dEle, não tem como você não sentir essa graça maravilhosa que está em volta dEle. Um passo de cada vez. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui vai levantar amanhã e dizer, não sinto mais nenhuma dor. Não. Um passo de cada vez. Paulo se recolheu por anos para poder ter condições de voltar. E Deus usou ele de forma magnífica. Irmãos, às vezes o Senhor quer te recolher um pouco para te tratar. A gente tem que permitir ser tratado. A gente tem que permitir que o Senhor toque nas nossas feridas. Muitas vezes tem que permitir que o Senhor rasgue aquelas feridas para que possa limpar, costurar e cicatrizar. Mas a gente tem que permitir. A gente tem que ser sincero com a gente. Quando a gente conseguir fazer que nem Paulo fez com o passado dele, e entendeu o presente dele, estava livre no presente e viu o futuro dele, ele chegou ao ponto de falar: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Será que esse cara estava desligado daqui? Será que esse cara tinha noção quanto o que esperava ele do outro lado? Irmãos, de tudo que a gente possa ver aqui, nada se compara ao que vem. Nós amamos nossos filhos, nossa família, isso é herança do Senhor. Imagine o próprio Senhor. E não é o nosso pecado que vai nos separar dele, desde que nos arrependamos. O Senhor já tem nos perdoado. O Senhor já falou que vai nos dar um novo nome. E o Senhor nos chamará por ele. Então não cabe a nós sermos os nossos próprios carrascos. Nós temos a mania de nos sabotar. Estamos tão bem e como nós não fôssemos merecedores e nós nos sabotamos para não alcançar aquilo que o Senhor tem. E isso é tão sério, igreja, que isso tem feito com as igrejas só pregar coisas motivacionais que são vãs. São como um balão que você enche e logo estoura. Antes a disciplina do que a motivação. A disciplina é constante, a motivação é passageira. Por isso, um passo de cada vez. Não precisamos abraçar o mundo. Precisamos abraçar o nosso irmão da nossa célula. Não precisamos abraçar o mundo de uma vez.
Precisamos abraçar o nosso vizinho. Precisamos abraçar o nosso filho. Se todo mundo fazer isso, daqui a pouco nossas células estão cheias. Daqui a pouco o amor do Senhor está sendo propagado. Daqui a pouco aquelas mazelas, aquelas intrigas começam a sumir. Com a maturidade você vai vendo que eram coisas tão bobas que daqui a um dia nós vamos rir do que pra gente era uma tempestade. E a gente vai ver que era uma tempestade de copo d'água e vai ser engraçado aquilo. E fala, nossa, como a gente era imaturo. Irmão, sabe quando a gente para de amadurecer? Quando a gente morre. Não existe idade que a gente pare de aprender. Ninguém aqui já chegou à sua perfeição. Paulo, com toda a sabedoria, toda a sua forma que ele foi criado, ele falou, não, eu não alcancei a meta ainda, não alcancei, longe disso. Isso porque ele teve uma base teológica muito boa para a época, muito letrado, e depois conheceu a Cristo. E mesmo ele falou, não, de forma nenhuma, alcancei a meta, ainda estou caminhando. Irmãos, não vamos deixar que as frustrações também nos segurem. Por muitas vezes queremos fazer algo que tem que ser daquele jeito, não acontece, e a gente se frustra e desistimos. Isso já é o passado no presente, você mal terminou, você já quer botar aquela carga de novo. Irmãos, não deu certo, derruba e faz de novo. Vamos parar com remendos, vamos parar de tentar amarrar as coisas. Quando o Senhor quer fazer, Ele quebra o vaso. Ele não emenda o vaso, ele quebra, ele faz pó e constrói de novo. Nós nos apegamos às coisas pequenas e queremos que o Senhor faça a partir daquilo. Ei, permita que o Senhor tire tudo para que Ele possa te reconstruir. Quando o Senhor me trouxe de volta para os pés dEle, onde eu já tinha me considerado ateu, quando o Senhor me trouxe de volta para os pés dEle, Ele me quebrou. Eu me senti, não sei se os irmãos conhecem como aquele jogo de bloquinho, você coloca em cima do outro, vai tirando as pecinhas. Eu me sentia tão inteiro, o Senhor foi lá e tirou a última peça. E eu fiquei todo destruído, sem base, sem argumento. E nesse momento o Senhor veio e falou comigo, mesmo eu não acreditando mais que Ele fazia isso. E diante do espelho, Ele me botou e fez uma pessoa falar, ó, estou botando uma caneta na sua mão para começar uma nova história. Naquele dia eu entendi que o que fica para trás, fica para trás. Igreja, se Deus quiser falar com você hoje e falar, tem um papel branco na sua frente, vamos começar uma nova história. Felipe, mas está tão bom. Rapaz, se está bom, imagine o que vem pela frente. Felipe, está tão confortável. Ei, se mova, se mexa. Tem coisa melhor ainda pela frente. Se tem melhor ainda para frente, imagine o que você está plantando para os seus filhos. Igreja, tem coisa melhor pela frente. Igreja, tem coisa melhor pela frente. Nesse mesmo espírito, eu quero convidar a igreja que ficasse de pé. Eu não sei qual é o seu desejo, qual é o seu sonho no Senhor. Eu só vou te falar um negócio. Se for um concurso público, é pouco. Se for a casa, é pouco. Se for apartamento, é pouco. Se for seus filhos no caminho do Senhor, é pouco. Se for a cura do seu relacionamento, é pouco. Se for aquele perdão que você nunca sentiu, é pouco. Sabe por que eu falo que é pouco? Porque para o Senhor não existe milagre, para o Senhor é normal. O que a gente chama de, o pastor cansa de falar aqui, o que a gente chama de milagre, para Deus é só uma palavra. Então, igreja, eu não vou pedir para você trazer à memória o seu passado e as coisas que você quer que Deus cure. Eu vou pedir para você trazer à memória o seu presente. Eu vou pedir para você pensar como você está agora. Eu vou pedir para você orar para o Senhor sobre o seu hoje. E sobre o nosso futuro. Sobre o futuro da sua casa. Sobre o futuro dos seus filhos.
sobre o futuro dessa família, sobre o futuro dessa igreja, sobre o futuro das nossas células, sobre o futuro dessa cidade. Irmãos, estendam as mãos para suas casas, ou para o seu coração, ou para a sua cabeça, no lugar onde você quer que Deus opere nesse momento. E nós vamos orar. Senhor Jesus, Tu que és bom, Pai. Tu que é maravilhoso.